A nossa aula de introdução aos 4 evangelhos, temos aqui, Mateus, Cristo apresentado como um rei dos judeus. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os cristãos de Roma, para os romanos. E Lucas escreveu para os cristãos gregos. Você tem cristão judeu, cristão romano e cristão grego. Por isso que você tem as diferenças dos evangelhos sinóticos. Tem coisa que é importante para os judeus, mas que não faz sentido nenhum para os gregos. Existem palavras que o Mateus não precisa explicar para os judeus, porque os judeus já sabem. Mas o Lucas, que está escrevendo o mesmo evangelho para os gregos não sabem, ele tem que explicar. Mateus, publicano, funcionário público. Marcos, eu expliquei para os irmãos e as irmãs na aula passada, Marcos ele era discípulo de Pedro. O que acontece com Marcos? Parece que ele é aquele jovem que estava lá no dia que Jesus foi preso, mas aí o pessoal foi pegar ele pegou, soltou os lençóis e saiu correndo, deixou os lençóis para trás e saiu nu. É o Marcos. Esse Marcos ele é sobrinho de Barnabé. Barnabé é levita, natural de Chipre. Chipre é uma ilha. Bem, fala-se o grego, fala-se o latim, fala-se o hebraico. Barnabé é levita. Barnabé conhece muito bem as leis cerimoniais. E o Marcos ele é sobrinho do Barnabé. Na primeira viagem missionária, onde aparece Marcos? Lá em Antioquia, onde estava a igreja dos gentios, a igreja dos gregos. É lá. O Marcos vai na primeira viagem missionária. Na metade da viagem, o Marcos desiste, volta para Jerusalém. Depois, na segunda viagem missionária, ele se torna companheiro de Barnabé. Quer dizer que ele é um missionário. Marcos ele é um missionário. Quando ele escreveu o evangelho, ele escreveu as memórias de Pedro. Muitos dizem, o que é o evangelho de Marcos? O evangelho de Marcos são as memórias de Pedro, aquilo que Pedro pregava e ensinava. E o Marcos, companheiro de Pedro, escreveu os 16 capítulos que a gente tem. Lembrando que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, tá bem? Ela só veio ser dividida 1300 anos depois de Cristo. 1300 anos sem divisão de capítulos e versículos. Como que era a Bíblia antes? Ela era igual a uma carta, escrita direta, tá? Para você descobrir aonde que começa e aonde que termina, tinha que ser bom mesmo de leitura, senão você embaralhava tudo, não dava para saber. Essa divisão aconteceu por causa dos teólogos. Foram eles que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos 1300 depois de Cristo, tá bem? Por volta do ano 1250. Um trabalho demorado, mas muito demorado mesmo. E João, o Evangelho de João. Por que até agora eu não falei do Evangelho de João? Existe hoje no mundo da teologia cursos de especialização e faculdades voltados para estudar só o Evangelho de João. Só. É chamada a escola do quarto evangelho. Ele é chamado de quarto evangelho. Se vocês forem nas livrarias evangélicas, Editora Vida, CPAD, editoras evangélicas que vocês forem, Ragnos, qualquer uma delas, procura lá a prateleira quarto evangelho. Você vai descobrir que os eruditos, eles estão escrevendo enciclopédias só para comentar o Evangelho de João. O Evangelho de João você fala, mas precisa fazer uma faculdade só para estudar o Evangelho de João? Não é exagero não? Esse Evangelho aí, ele é menor do que o Evangelho de Mateus. Ele é menor do que o Evangelho de Lucas. Ele tem 21 capítulos. Precisa? Bom, a gente tem uma estatística que é mais ou menos a seguinte, tá? O Evangelho de Marcos ele foi escrito entre o ano 42 e até o ano 50, 55, 60. Então, entre o ano 42 e 60 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito perto do ano 65. E o Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 64, 66. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90, 95. Quer dizer que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, o último, e ele não é sinótico.
ele conta aquilo que Mateus, Marcos e Lucas não contaram. Ele dá ênfase para um retrato de Cristo que os evangelistas sinóticos não retrataram. Ele gosta de números, de simbologia, ele faz agrupamento de 7 em 7, tá bem? E existem 7 sinais que ele separa para falar de Jesus. E ele chama de sinais. Não existem exorcismos no Evangelho de João. Cristo não expulsa demônios no Evangelho de João. No Evangelho de João, Cristo não pede para o cálice passar dele. Cristo pega e ele dá a frase que não tem nos outros evangelhos: está consumado. O Cristo de João, ele tem uma outra roupagem, um outro jeito de ser. Por quê? A visão de João sobre Jesus. Ele apresenta Jesus, Filho de Deus, para toda a humanidade, não somente para os romanos, não somente para os judeus, não somente para os gregos. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio por fora da história. Pode ver que não tem genealogia no Evangelho de João. Não se fala que ele é filho de Adão, não se fala que ele é filho de Davi no Evangelho de João. Ele é o Filho de Deus. Jesus está ligado, conectado diretamente com o Pai. O primeiro versículo do Evangelho de João em grego, ele é maravilhoso, ele é lindo, tá? Ele diz assim, ó: no princípio era o Logos. O Logos estava prostrado, sabe? Prostrado mesmo, voltado para Deus, no seio de Deus. E o Logos é Deus. É assim que está no grego. O grego diz que Jesus e Deus estavam abraçados no princípio, na arqué, no começo de tudo. Por isso que não tem genealogia no Evangelho de João. Você tem que encontrar um Cristo solitário no Evangelho de João, sabia? Que Cristo no Evangelho de João é um homem solitário. É Ele e Deus. Ele mesmo diz: o que direi? Passa de mim essa hora? Foi para isso que eu vim ao mundo. No Evangelho de João ele fala: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas ninguém no Evangelho de João conhece o Cristo. Mostra-nos o Pai, estou com você, você não me conhece? Cristo, ele é solitário no Evangelho de João, solitário mesmo, ninguém o entende. Ele tem uma comida para comer que os seus discípulos não sabem que comida que é, não sabem. Ele tem um batismo para ser batizado que os seus discípulos não sabem também. Fala uma linguagem que os seus discípulos não entendem. Por que falas por parábolas? Por que o Senhor não nos fala abertamente? É um Cristo solitário, é sozinho. Ele faz a obra da redenção sozinho. É um retrato só do Evangelho de João, perceberam? Tem que ler Mateus, Marcos e Lucas junto, e tem que ler o Evangelho de João separado. Se você tentar confundir o retrato joanino com os outros retratos, você perde o que João quis ensinar. Nos outros evangelhos, Jesus faz oposição aos fariseus. No Evangelho de João, ele converte Nicodemos, príncipe dos fariseus. Nos outros, Jesus faz oposição. Então você vê a proximidade de Jesus. Nos outros evangelhos, Jesus é o Jesus das multidões. No Evangelho de João, ele é o Evangelho da pessoa. Ele é o Evangelho, ele é o que converte a samaritana, só a samaritana, só o Nicodemos, apenas um cego, que é cego de nascença. Ele é amigo de um homem que ele ressuscita. No Evangelho de João, Jesus não pertence às multidões, ele pertence a um indivíduo. O encontro não é coletivo, o encontro é direto. Esse é o Evangelho de João. Por isso que tem uma escola chamada Escola Joanina, só para estudar o Evangelho de João. E você vai gastar uma vida inteira. Por quê? Até as pregações no Evangelho de João, elas exigem da pessoa que está pregando simplicidade de coração, mais conhecimento do que está falando. Não é que o restante dos evangelhos você não tenha que conhecer, não é isso que eu estou dizendo. Mas como os outros são sinóticos, são mais próximos de nós, o Jesus das multidões. Agora o Evangelho de João você tem que ter um pouquinho mais de paciência para ver como que ele trata a mãe dele. Por exemplo, não a chama de mãe em tempo algum, é mulher, a trata por
mulher. E por quê? Porque o Logos, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele não tem ligação de parentesco com os homens. Não é ele que assume o nosso parentesco, somos nós que somos feitos filhos de Deus. Somos nós que somos adicionados à comunhão com o Pai. Quer dizer que não tem parentesco, tem filiação, que é diferente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre o Evangelho de Mateus. Vamos aproveitar que a gente está todo mundo aqui, ó, acordado, desperto, tá bem? E vamos ler aqui o versículo chave no 3, tá bom? 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o versículo chave mesmo. Ó, a palavra reino aqui, tá vendo? Mateus é o evangelho do reino de Deus, ou reino dos céus. Como este evangelho está sendo escrito para os judeus eles têm um pouco de temor, de medo, de cuidado em usar a palavra Deus, tá bem? Eles procuram substituir a palavra Deus por outra. Por isso, Mateus está escrevendo aos judeus, não é que ele não quer escandalizar, ele quer comunicar o evangelho dele para ser aceito. Então ele prefere usar a palavra reino dos céus. Como Lucas está escrevendo para os gregos, e os gregos não têm esse negócio, é Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá. Então o que faz o Lucas? Ele fala reino de Deus. Agora os judeus têm um pouco mais de critério, não vamos falar Deus o tempo todo não, vamos usar outras palavras, e até hoje eles fazem assim, tá? Eles não pronunciam a palavra Deus, eles chamam de Hashem, o Eterno, sabe? Ou Elohim, ou Senhor. Então Senhor ou Eterno, ou Criador, mas eles evitam falar a palavra Deus, porque é o nome sagrado. O versículo chave mostra então que ele é o evangelho do reino. Se você está buscando o reino de Deus, você terá que colocar ele em primeiro lugar. Tanto é que você vai ler no Evangelho de Mateus dezenas de parábolas que não existem no Evangelho de João. No Evangelho de João não tem parábolas. O Evangelho de João tem metáforas, não são parábolas. Qual é a diferença entre uma metáfora e uma parábola? É que a metáfora eu já faço uma comparação direta. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é metáfora. Eu sou a porta das ovelhas. Isso é metáfora. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é metáfora. Agora, quando eu pego essa metáfora e eu amplio ela, eu conto uma história em volta, é uma parábola. Então, nos evangelhos sinóticos se dá preferência para as parábolas. E no Evangelho de Mateus você tem dezenas de parábolas do reino. Você vai ler lá o Evangelho de Mateus. Ao que eu compararei o reino? Aí Jesus conta lá a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola das virgens loucas e das prudentes, a parábola dos bodes. Tudo são parábolas do reino, para falar sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 12, ele fala: se eu expulso demônios pelo espírito do Beelzebul, e os filhos de vocês expulsam por quem? Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, chegou a vós o reino de Deus. Aonde se faz expulsão de demônios é porque o reino de Deus está presente. Isso é tema do Evangelho de Mateus, tá bom? Toda vez que você encontrar a palavra reino no Evangelho de Mateus, grife. A partir desse momento, vocês não vão conseguir ler o Evangelho de Mateus da mesma maneira, né, meu Bruno? Estragamos a leitura dos irmãos do Evangelho de Marcos. Depois que os irmãos participaram das 2 últimas aulas, não conseguem mais ler o Evangelho de Marcos da mesma maneira. Estragamos a leitura dos irmãos. Agora você está lendo o Evangelho de Marcos e você encontra lá, logo, imediatamente, no dia seguinte. Aí você fala: tem alguma coisa aqui. Eu conseguia ler rapidinho o Evangelho de Marcos, 16 capítulos. Agora não, estou aqui empacado. O que significa isso? Porque significa que você agora é um estudioso, uma estudiosa, que não quer perder uma vírgula do Evangelho, quer prestar atenção. Tem um rapaz na internet que ele quer que eu dou algumas dicas para ele sobre como fazer pregações. Aí eu falo para ele: prega um versículo só. Aí ele: mas eu gosto de pregar grandes textos. Mas prega um versículo só.
Mas o que eu faço com a pregação expositiva? Guarda, começa com um versículo. Porque um estudioso, ele consegue fazer isso. Pega um versículo e de um versículo você prega os 40 minutos. Foi bom lá a pregação, irmã Raquel? Estou estudando. Ela está estudando? Que eu vi que você andou pregando por aí. Propósito do livro: apresentar aos judeus as provas evidentes de que Jesus é o Messias, o Rei eterno. Havia uma esperança messiânica entre os judeus, esperança de que o Messias chegaria. A palavra Messias é do hebraico, tá bem? Não é do grego. No grego é Cristo, no hebraico Messias significa o ungido, tá bom? Mashiach, o que foi ungido, ungido com excelência, tá? Só ele. Então vamos apresentar o Mashiach. Autor Mateus, que eu já falei para vocês, um judeu coletor de impostos que se tornou um dos discípulos de Jesus. Ó, leia lá. Uma vez eu fui fazer uma pregação, irmãos, em Mateus capítulo 9, a conversão de Mateus. Foi uma pregação extraordinária, sabe? Não vou falar da hora que é gíria, mas foi uma pregação boa, bonita, que Deus me deu. O que era? É Jesus passando numa roda de samba, e na roda de samba ele convidando um pagodeiro. Lógico que eu fiz uma adaptação, porque ali não era uma roda de samba, mas a coletoria de impostos tinha de tudo que você possa imaginar. Eram mais de 300 coletores de impostos que ficavam com as suas mesinhas um do lado do outro. Tinha de tudo que você possa imaginar. E aí, depois que o Mateus ele é convertido, Jesus chama ele deixa a coletoria, segue o Senhor Jesus, dá uma festa de despedida da vida pública. E o que ele convida? Convida prostitutas e cobradores de impostos. Que tipo de festa você acha que teve lá? Não era uma festa sacra, era uma festa comum, com bebida, com dança, com música, né? E esse aí foi a despedida de solteiro do senhor Mateus, tá bem? E Jesus estava lá, na despedida de solteiro do Mateus. Depois daquele dia, ele deixa de ser um coletor de impostos. O nome hebraico dele é Levi, e o nome grego dele, Mateus. Pergunta que eu deixo para os irmãos: por que os apóstolos abandonam o nome judeu e abraçam o nome grego? Por exemplo, Kefa, que é o Cefas. Cefas é o Pedro. Kefas é o nome aramaico dele, judaico. E o Cristo fala: não, Kefas não, vai ser chamado Pedro. Por que abandona o nome judeu e abraça o nome grego? Natanael. Natanael é uma junção de um nome judeu. Natan, lembra do profeta Natan? Natanael. E aí? E o Filipe? Por que o nome Filipe é grego? Porque Filipe não é judeu, é grego. Por quê? E João? João também é um nome grego, Johann. Por quê? Porque o Evangelho está saindo da mão dos judeus para o mundo inteiro. É por isso. O mundo não fala grego? Fala. Tem sentido eu pregar uma religião de gueto? Religião de gueto é aquela que é só para um povinho, só para aquele povo. Não, o Evangelho não é só para um povo, o Evangelho é para todos. Por isso que a maioria dos apóstolos tem nome grego, inclusive o Paulo. Ele abandona o nome dele, que é Saul, e ele se torna Paulo, nome latino, tá? Paulus, nome romano. Autor Mateus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento pela ênfase que ele dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Mais ou menos 40 profecias sobre Cristo. E a primeira está registrada em Gênesis 3,15 e a última em Malaquias 3,10. O que faz o Mateus? Ele cita as profecias do Antigo Testamento. Por que ele tem que citar as profecias? Porque está escrevendo para os judeus. Judeus não tem o novo, o judeu tem o antigo. Ele pega e fala: sabe aquilo que Malaquias escreveu? Olha o cumprimento aqui. Sabe aquilo que Oséias escreveu? Olha o cumprimento aqui. Sabe aquilo que Jeremias escreveu? Olha o cumprimento aqui. Sabe aquilo que Isaías escreveu? Cumprimento aqui. Mais de 40 citações
do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Quando você estiver lendo, que você encontrar lá, é para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Procure a referência embaixo e vá lá no Antigo Testamento. Não está idêntico também, mas dá para lembrar a profecia. Então esse ponto aqui, mais de 40 em tópicos, porque ele traz a narrativa da vida e obra de Jesus, rei, desde o nascimento até a sua morte. Evangelho judaico, que eu já falei para vocês, um evangelho de melancolia e tristeza, meus irmãos. Nele há uma conotação de desleixo do povo e de muita incredulidade por parte de alguns judeus. Eles rejeitaram o rei e o seu reino celestial. Agora você pensa na dificuldade de Jesus. O evangelho de Mateus, ele é o rei, ele entra sentado no seu jumentinho para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Qual profeta? Zacarias. O profeta Zacarias profetizou que, filha de Sião, aí vem o teu rei, humilde, assentado num jumentinho. Zacarias profetizou. Aí ele entra como rei. Jesus vem entrando como rei. Mas ele está no alazão? Está no puro sangue? Está no manga larga? Está no cavalo imperial? Não, está num jumentinho. E ele vem descendo como rei. E quem recebe Jesus como rei? As crianças. As crianças recebem Cristo como rei. Cantam, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E o que fazem os fariseus? Manda as crianças se calarem e repreendem Jesus. Ele não é aceito. Jesus não é aceito pelos fariseus, não é aceito pelos líderes judeus, mas as crianças o aceitam. E é por isso que no Evangelho de Mateus ele pega a criança aí, põe no colo e fala: qualquer de vocês que não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, não entra. Não entra. É no Evangelho de Mateus que tem uma discussão entre Tiago e João, porque eles querem se assentar uma à direita e outra à esquerda. É no Evangelho de Mateus. Aí Jesus fala: como que é? Como que é? Aí Jesus dá a lição para eles: quem dentre vós quiser ser o maior, que seja o menor. É no Evangelho de Mateus. É no Evangelho de Mateus que Jesus ele entrega a chave do reino. E só no Evangelho de Mateus que ele entrega a chave do reino. Você não tem isso aí no Evangelho de Mateus, de Marcos, não tem isso aí no Evangelho de Lucas, e não tem isso aí no Evangelho de João. Só no Evangelho de Mateus, capítulo 16, é que tem a entrega da chave do reino na mão de um apóstolo. Qual? Apóstolo Pedro. Ele entrega a chave do reino na mão do apóstolo Pedro, capítulo 16. Em verdade eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha. Só o Evangelho de Mateus fala sobre a fundação da igreja na pedra que é o Cristo. Só o Evangelho de Mateus. Marcos não fala, Lucas não fala, e João também não fala. Não é que João não fala, meus irmãos. João fala, mas João fala numa outra linguagem. Vou explicar para vocês aqui. Vou fazer uma pausa para vocês tomarem água, tá bem? Ou um café, se vocês quiserem. Aí eu vou mostrar para vocês Mateus capítulo 16 em João capítulo 11. É o mesmo texto, só que modificado. João modificou. Não é que não aconteceu, mas João modificou. A fundação da igreja no Evangelho de João acontece no capítulo 11 e no Evangelho de Mateus acontece no capítulo 16.